Como salvar e recuperar configurações em Jetpack Compose dentro do Android Studio em um projeto KMM. E aí, saberias fazer? Vem comigo que eu vou te mostrar. Na aulinha de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade ao setup que fizemos aqui no início desse projeto, essa playlist aqui, onde eu trouxe todo o fundamento, de um projeto KMM, fiz várias coisas e aí, à medida que a gente vai evoluindo agora, eu vou implementando, vou incorporando mais coisa, E uma delas vai ser agora realmente usar aquela famosa biblioteca que se chama RusWolf, ou RusWolf. Eu acho que o cara é alemão, o cara que criou isso aí, e ele criou essa biblioteca para KMM. Então a gente vai entender como é que a gente vai usar essa biblioteca agora, porque eu tenho um caso de uso agora e aí a gente vai ver isso na prática, fica muito melhor, E como eu venho falando aqui, desenvolver em cima de algo existente é muito mais fácil, porque a ideia do canal aqui é te dar um ponto de partida. Então vamos lá, vamos para os pontos para a gente não ficar de lero-lero. Então, o que é que a gente vai ver? Primeiro de tudo, a gente vai ver um diagramazinho onde eu vou explicar para vocês o caso de uso, certo? A gente vai ver esse diagrama aí, porque fica muito mais fácil, eu vou ficar fazendo referência a esse diagrama. Depois a gente vai definir a interface, ou a interface que a gente vai precisar, que vai ser o nosso serviço. E aí também vamos implementar o serviço em si. Uma vez feito isso, a gente vai adicionar isso ao nosso esqueminha de injeção de dependências. Nós não estamos usando nenhuma biblioteca externa para fazer injeção de dependência. Estamos usando aqui um mecanismo próprio para facilitar aqui a didática. E você vê que dá para se fazer de outras maneiras também, de forma bem simples. E aí, à medida que a gente for evoluindo, se mais para frente a gente precisar, a gente começa a usar Coin também, tá? Mas de antemão a gente vai usar isso aí porque é muito mais fácil. Vamos bater o primeiro ponto, que é esse carinha aqui, que é realmente a gente olhar esse gráfico que vai ser muito mais fácil. Para isso eu já deixei algo preparado aqui para a gente, para facilitar aqui a didática, e eu vou dar um pulinho nisso aí agora para mostrar para vocês. Bem, é isso aqui que a gente vai ver. A gente tem, se você já me acompanha, em alguns momentos, quando eu acho pertinente, eu trago um ML, um gráfico, E aí explico as coisas mais detalhadamente, porque fica muito mais fácil de fazer referência a isso aí, e a gente vai implementando e fica muito mais fácil de acompanhar para você que está do outro lado da telinha. O que é que a gente tem? A gente tem um app, que vai ser desenvolvido aqui, ou que está sendo desenvolvido, que é para Android, e tem um app, naturalmente, que é para iOS. Esses dois apps aqui, tá vendo? Eles estão aqui. Eles vão fazer o uso, através de um view model comum, que ele está aqui, tá vendo? View model comum, que está até como X, Y e Z, porque é apenas exemplar para identificar ou lhe mostrar que isso pode ser usado em qualquer view model depois, Mas a ideia é a gente ter um ponto de entrada único para ambos os aplicativos, e aí KMM resolve isso em tempo de geração de biblioteca, de framework para iOS e de módulos para Android, o que é que ele vai precisar, certo? Ele vai injetar isso por dependência. E aí, nós temos aqui embaixo, deixa eu deletar isso aqui e descer aqui um pouquinho para a gente ver isso aí. Nós temos aqui embaixo a implementação do serviço em si. A implementação do serviço, o que é que ele tem? Como é que ele é composto? A gente tem uma interface, certo? Essa interface aqui, ela vai ser implementada, porque ela vai usar aqui o nosso app settings, que a gente eu denominei esse app settings. E aí, para a gente acessar os settings, a gente vai usar essa biblioteca de terceiro que se chama RusWolf, é bem famosa. E aí a gente vai implementar os settings, porque em iOS a gente faz isso de um jeito, recupera isso de um jeito, e em Android a gente usa o Shared Paths, Então a gente vai acessar isso aí dessa maneira. E uma vez que a gente definir isso aqui, a gente vai colocar isso aqui dentro do nosso componente de injeção de dependências, para que depois o serviço possa fazer acesso a ele e pedir para ele injetar isso aqui dentro de si mesmo, porque ele tem uma referência ali mesmo aqui, tá vendo? Deixa eu limpar aqui para ficar melhor para a gente, tem uma referência ali mesmo, porque aqui a gente quer limitar isso aí, para que tanto Android como iOS acesse as implementações através de uma instância que a gente disponibiliza aí. Isso só por conveniência, tá, pessoal? Uma coisa que o pessoal achou legal assim, e aí a gente disse, vamos fazer assim então, porque se fica melhor para iOS, a gente quer que os dois se sintam bem, no desenvolvimento, então esse foi um compromisso que a gente encontrou. E aqui tá as duas implementações, em ambas as plataformas, aqui, no iOS Main, e aqui no Android Main vai ser essa implementaçãozinha. E aí vou ficar fazendo referência a esse gráfico, vai ser muito bacana. Vamos dar uma olhadinha agora, vamos dar um pulo no código para você entender como é que isso funciona. Continuando aqui, pessoal, voltei para o Android Studio. O que é que eu tenho aqui? A definição agora da minha interface, e a implementação do serviço. É isso que a gente vai ver agora na sequência. Então, para isso, eu já deixei preparado aqui também com as letras bem grandes, porque eu sei que estás olhando do celular, e se tu está olhando do celular,
Mexe nesse like para entender que está agregando valor e que você está podendo ver o celular, porque é muito bacana, né? Você pode olhar no caminho para o seu trabalho, no caminho para casa, enfim, é muito bacana, né? Dá para ver e fica legal. Bem, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma interface que se chama Settings Interface e você já deve estar enxergando aqui, ó, o porquê que eu mostrei o gráfico primeiro. Esse aqui é a interface, tá vendo? Ó, Settings Interface. E aí eu vou definir aqui, ó, alguns métodos, certo? Que vai ser para a gente setar o language. E agora o caso de uso, certo? O caso de uso é o seguinte, a gente quer poder migrar, né, as preferências de um aplicativo antigo, porque a gente vai criar um novo, e aí a gente vai migrar as configurações de idioma que o cara tinha no app antigo, tá? Isso é um dos casos de uso. E outro caso de uso é a gente vai poder setar isso aí, salvar quando o usuário realmente selecionar o idioma, para que quando ele restarte, né, o aplicativo, ele volte naquele idioma padrão, e para também poder manter, né, o esqueminha de migração para alterações posteriores, ou para que quando outros aplicativos forem criados, né, aí a gente poder migrar isso aí também da mesma maneira que a gente está fazendo agora com o aplicativo antigo. Então essa é a ideia. Esse é o caso de uso para você entender o propósito. E aí você já vai entender como é que isso funciona. Esse detalhezinho aqui, ó, que é a referência para si mesmo que eu falei para você, a gente vai ver no finalzinho, tá? Ignore isso aqui por enquanto, mas aqui você já vê como é que vai ser feita a injeção de dependência. A gente vai entrar isso aqui em detalhes falar sobre isso aí no finalzinho do vídeo, tá? Então, ignore isso aí, né, no momento, mas eu já deixei aqui em português, ó, para o acesso fácil, né, comum para Android e iOS. A iOS quer acessar isso com settingservice.instance, e aí ele já tem a instância desse cara aí, certo? Para ficar mais fácil. É só por conta disso que a gente fez isso assim. Bem, vou descer aqui agora, a gente vê que a gente tem algumas definições, que são essas daqui, ó. Coisa bem simples, a gente tem aqui, ó, a definição do language, certo? A definição da região, porque o idioma ele é composto por o ISO code, né, que é o código do país, do country no caso, né, que pode ser DE, PT, BR, enfim. E aí o português, né, porque tem países que pode ter outra região, né, então tem outro dialeto, outro idioma. Então ele é composto por por esses dois componentes, né, que um é o idioma e o outro é o país, tá? Então isso aí composto vira isso aí que é o ISO code, né, que a gente conhece. Esse language aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, eu vou mostrar ele para vocês, mas foi o conteúdo de um outro vídeo, né? Eu ensinei para vocês como é que a gente faz a internacionalização, Vou deixar o card aqui se você quiser olhar na sequência, mas dá para acompanhar aqui de boa. Não se preocupe com o código agora, entenda os conceitos, porque no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para você onde você vai buscar isso aí 0800 para você usar nos seus projetos privados ou na sua empresa, porque a ideia do canal aqui é o quê? É agregar valor. Então, bem, vamos lá. Deixa eu deletar isso aqui agora e mostrar para vocês essa classe aqui de language rapidamente, só para você entender o vídeo ficar completinho. É essa classe aqui, ó. E eu não vou nem perder muito tempo aqui para não chatear quem já me segue, mas aí o cara que está caindo de supetão aqui vai ficar todo perdido, né? Então, por isso eu tenho que entrar minimamente em detalhes e explicar que isso aqui é uma numeraçãozinha, onde eu tenho aqui o ISO code, como eu falei para você, e a região, tá vendo? Porque, veja, eu posso ter alemão da Suíça, eu posso ter alemão da Áustria, eu posso ter italiano da Suíça, eu posso ter francês da Suíça, tá? E aqui ó, os respectivos textos, né? E aí eu tenho várias outras coisas aqui, como pegar o language dependendo do ISO code, da região, são alguns métodos utilitários e por aí vai, só para você entender. Se você quer entender mais a fundo isso aí, tem um vídeo que explica só isso aí, que é o vídeo em questão. Dê uma olhadinha nisso aí que vale muito a pena, porque você vai precisar 100%, todos os aplicativos hoje em dia têm alguma forma de multilanguage, multi-idioma, né? Então você vai precisar disso aí de uma maneira ou de outra. Então vou fechar isso aqui agora. E aí a gente vai voltar agora para o nosso Setting Service. A gente enxergou aqui como é que a interface foi definida. Agora a gente tem que definir, para a gente não perder o fio da meada, o serviço em si, fazer a implementação desse carinha aqui, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui embaixo. E esse cara aqui, como você viu lá no diagrama, eu defini ele como App Settings, tá vendo? Que ele implementa o nosso serviço aqui e é uma classe interna, porque eu quero limitar isso, o acesso a isso aí, só para a parte como. Eu quero que o acesso seja feito através da interface, através daquela instância que eu mostrei inicialmente para vocês, coisas que vocês não prestassem muita atenção, que eu vou explicar no finalzinho, porque aí a gente limita o acesso, né, para Android e para iOS. Outro detalhe interessante agora é isso aqui, vejam bem, eu vou até marcar para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, isso aqui, ó, vê que legal, que é a implementação desse Get Settings aqui, que foi isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês no gráfico, que é esse cara aqui, ó.
tá vendo? Esse carinha aqui, que vai implementar agora tanto para Android, certo? Aqui, ó, como para iOS, certo? Suas implementações concretas, porque isso é feito de maneira diferente para cada um. E vai ser aqui onde a gente vai usar essa biblioteca que se chama RuleWolf, né? Ou RuleWolf, como você queira pronunciar. Bem, vou dar um rollback aqui, voltar para lá, né? Para o nosso Android Studio. E aí a gente vai ver agora a implementação disso aqui. Vou dar um pulinho nisso aqui rapidamente. E aí você vê que isso aqui, ó, tá vendo? É uma funçãozinha que eu defini aqui com expect, tá vendo? E aqui através desse Azinho, se eu clicar aqui em cima, eu vou para as implementações de Android e iOS. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês rapidamente. Deixa eu deletar isso aqui. E aí eu vou dar um pulinho aqui e mostrar para vocês como é que você faz. Eu toco aqui em cima do Azinho e aí ele já vai te dar as opções, certo? Se você já implementou isso, obviamente, né? E aí eu vou pular aqui dentro de Android para você ver como isso foi implementado, tá? Aqui, ó. Eu vou usar Shared Prefs, tá vendo? Usando esse carinha aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Chegar aqui, ó. Vou ter que criar um delegate, tá? E aí você vai usando essa biblioteca aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Acessar isso dessa maneira aqui, ó. Esse contexto aqui eu injeto por dependência, foi conteúdo de um outro vídeo que se chama injeção de dependências. Vou deixar o card aqui se você quiser olhar também, para não chatear quem está me seguindo. E aí, através desse carinha aqui, eu pego o meu Shared Prefs, deixa eu deletar isso aqui, voltar ali para o lado, para ficar melhor, para a gente poder enxergar, tá vendo? Eu crio um delegate, tá vendo? Esse delegate aqui. E aí, usando agora a biblioteca do RuleWolf, eu crio um Shared Pref Settings e passo esse cara como delegate, tá? Isso tudo ele explica lá na documentação do RuleWolf, tá? Só para você entender. É dessa forma que a gente faz aqui em Android. Vamos dar uma olhadinha agora em iOS. Deixa eu pular lá na classe de iOS para ficar fácil para você também aqui da mesma maneira, só que agora eu vou selecionar aqui o iOS. E aqui iOS, deixei comentadinho porque eu estou na máquina Windows, mas você aqui já vê como é que isso pode ser feito. Se você estiver no Mac, você pode comentar, já vai funcionar de boa. Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai criar, vai importar esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Dessa mesma maneira aqui. Você vai criar o seu settings. É por isso que eu tive que definir isso aqui como nulo, para poder implementar isso aqui na máquina Windows, tá? Porque como não está implementado para iOS, se eu não colocasse como nulo, eu não ia poder retornar nulo e não ia ter a implementação para iOS, eu ia ter para Android. Então, por isso eu fiz isso aqui. No seu caso, se você estiver fazendo isso na Vera, projeto privado, você não precisa dessa interrogaçãozinha e aí você faz a implementação do jeito que ela tem que ser. E para isso eu deixei aqui um exemplozinho, ó, como você faria dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Que bacana, já deixo tudo bem moidinho aqui para você, para ficar fácil. Você vai usar o NS User Defaults, tá? Vai usar esse carinha aqui, vai criar um delegate da mesma maneira e esse delegate aqui você vai usar aqui, ó, tá vendo? Nesse carinha aqui, ó, que é fornecido pela biblioteca do RuleWolf, tá? Então, bem, para essa biblioteca funcionar, obviamente você vai precisar da dependência disso aí também. E vou até mostrar isso aí para você, para ficar o vídeo completinho. Deixa eu ver onde é que está isso. Aqui, ó, Dependencies. Tem uma classezinha só de Dependencies que foi do vídeo, né, de dependências. Como a gente fazer isso, né, como a gente faz para a gente compartilhar as dependências, modularizar isso e centralizar isso, porque num projeto grande ele vai começando a expandir, então é bom você ter isso centralizado. Tem um vídeo bem bacana que foi do setup aqui, vou até deixar o card aqui para você olhar na sequência, muito bacana esse vídeo aí. E aí você vai ter essa biblioteca também que se chama RuleWolf, ou ele ali, ó, tá vendo? Tá esse carinha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você, esse cara aqui, ó, tá vendo? Vou até aumentar aqui um pouquinho para ficar bacana pra gente, porque quem tá aí no celular não vai enxergar. Não vai ficar muito legal, né? Então vou aumentar isso aí. E aí vou dar um pulinho nesse carinha aqui para você ver esse cara aqui, ó. Essa dependência que você vai precisar, tá? Então fica aí a dica, se você não viu o vídeo, é isso aqui que você vai precisar. E aí você vai adicionar isso, obviamente, no seu build grid, né? Tem que fazer isso, senão não funciona. Bem, só para o vídeo ficar completo e você não ficar se perguntando, oxe, de onde é que ele pegou isso aí, porque não está funcionando na minha máquina, funciona na máquina dele. Mas qualquer coisa, de qualquer maneira, você vai poder baixar o código 0800, aí você vai ter isso aí, porque eu divido isso aqui tudo em branches, tá? Então você vai poder selecionar aquela branch, baixa só aquela branch, faz o checkout dela, aí você vai ter o vídeo da mesma maneira, o snapshot de como eu explico aqui no vídeo. Então você vai poder botar o vídeo do lado e olhar o código, inspecionar o código que você vai ter da mesma maneira que eu estou explicando aqui para você, tá? Bem, para finalizar, vamos terminar aqui a implementação e ver como é que se apresenta para a gente arredondar o vídeo aqui e fechar com chave de ouro. Bora implementar isso aqui agora para você ver como é que você faz uso disso aqui na prática, certo? Bem, a gente tem a nossa App Settings que implementou o serviço, né, que chama Setting Service, e aí ele impõe, obviamente, aqueles 4 métodos que a gente definiu, que foi o getLanguage, né, o setLanguage, o getRegion e o setRegion. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tentar pegar aqui, ó, de settings, tá usando esse carinha aqui, ó,
e essa aqui de prefs, né, que é o pref key language, que é apenas uma string que a gente define. Isso foi também conteúdo do vídeo quando eu expliquei o setup de language, tá? E aí você vai receber o lang ISO code. E aí nesse lang ISO code, o código de language ou de idiomas, você vai questionar aqui se esse cara não é nulo. Se ele for nulo, eu não encontrei nada, então retorno nulo porque eu não sei qual é a language ou idioma que eu devo setar, tá? E aí eu faço, eu vou tratar isso aí, se for nulo eu vou setar a language padrão, ou no caso o idioma padrão, tá? Bem, partindo da premissa que ele encontrou alguma coisa aqui nesse get language, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu deletar isso aqui. A gente vai entrar nesse caso de uso aqui, aí sim, usando aquela numeração que eu mostrei para vocês inicialmente, eu vou questionar, ó, que tipo de ISO code eres tu? Aí ele vai me dizer, eu sou do tipo alemão suíço, ou então italiano, francês, ou por aí vai. Se eu não encontrar nenhum deles, eu retorno o language padrão, né, que vai ser aquele que está setado por definição no seu aplicativo. Deixa eu mover minha imagem aqui para cima. E aí eu vou tentar migrar primeiro, tá? Eu vou usar esse método aqui de migração e vou tentar migrar, né, pegando o meu language ISO code, né, o idioma que veio, né, se eu estiver fazendo um upgrade, né, do meu aplicativo que veio do app anterior. Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, porque é algo bacana que a gente vai precisar em muitos casos de uso, tá? Então deixa eu descer aqui para mostrar isso para vocês, que é um método utilitário que eu criei aqui. E esse método utilitário, o que é que ele tem? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha, ele vai lá no settings também, vai tentar pegar a região agora, né? Se ele encontrar a região, né? Se a região não for nula, porque se ela for nula aqui, aí eu vou retornar isso aqui, ó, um idioma padrão, né? Ele vai tentar, pegando só esse carinha aqui, ó, retornar, que foi aquele método que eu falei para vocês, o método utilitário, o get default language by ISO code. Apenas com ISO code ele vai retornar o idioma que refere esse carinha aqui, tá? Só se esse cara for nulo ou blank. Se ele existir, né, se for o caso dele existir, aí sim eu vou pegar esse carinha aqui, só que agora, deixa eu mover minha imagem aqui para o lado, passando a região também, ó, tá vendo? Passando a região, para ele pegar realmente o idioma que, né, compatível com aquela região. É isso aí que ele faz aí. E aqui mais para baixo, o que é que a gente tem também? Deixa eu mover aqui para baixo. Nós temos aqui, ó, o set language, que não era nada mais ou menos do que setar, né, a language aqui, ó, dentro do meu settings. A mesma coisa aqui para a região, que é uma string bem simples, a região aqui, ó, uma string bem simples. E aqui, aqui seria o get, né? E aqui é o set, né? Da região, que também seria apenas setar esse carinha aqui. Agora vamos ver, para a gente finalizar com chave de ouro, como é que a gente usa isso dentro da nossa injeção de dependências. Como é que a gente define isso lá, para que isso fique disponível e a gente possa acessar isso aqui dessa maneira aqui, ó, como eu mostrei para vocês, que é o pinguinho do i, né, para fechar com chave de ouro, que eu disse para vocês que isso aqui ia ficar disponível para depois a gente poder acessar isso aqui apenas dizendo ponto e aí instance e acessar esse cara. A gente vai precisar definir isso aqui dentro do nosso esqueminha de injeção de dependência e vai ter dois métodos lá, um deles se chama inject, né, quando a gente quer injetar tanto para nos aplicativos, como nos view modos, repositórios e por aí vai, mas tem também aqueles que a gente quer limitar aqui na parte de common para que o acesso seja obrigatório através das interfaces, tá? E não a pessoa fica injetando assim e vira aquele spaghetti code e sei lá. A gente quer que isso fique realmente, né, que o nosso serviço imponha isso aí para ficar claro tanto para Android, para iOS, quando a gente começar a implementar, ficar uma coisa mais assim uniforme, vamos dizer assim, é isso que a gente fez. E para isso, a gente precisou, dentro dessa classe aqui, definir o nosso serviço aqui, ó. Olha ele aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê o nosso serviço? Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, tá aqui embaixo. Pronto, ele aqui, ó. É esse carinha aqui, ó, que a gente precisou definir aqui. Ficou bem gordinho esse carinha agora, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Que é esse cara aqui, ó. A gente definiu ele aqui. E aí agora quando a gente chama esse método aqui, ele consegue inferir o tipo e vai retornar de maneira lazy o meu app settings, que é a implementação. Por isso que ela é interna, tá? Então toda a parte de como tem acesso a isso aí e fica disponível para Android e iOS. Sobre a injeção de dependência, essa classe aqui tem um vídeo que explica só isso aí. Vou deixar o card aqui, então não vou perder muito tempo para não chatear quem já está me seguindo. Agora, se tu chegasse até aqui, com certeza tu conseguir extrair algum valor desse vídeo. É sério que tu deixa aquele like, subscribe
E se tu conhece o Steve Jobs, ele sempre dizia no finalzinho das apresentações dele que ele tinha um One More Thing. E eu tenho um One More Thing escondido no finalzinho desse vídeo. Cara, nem que tu corra assim até o finalzinho do vídeo, encontra esse One More Thing, faz aquilo que eu te instruo ali. Porque uma das coisas mais importantes na nossa área de TI, se você está começando agora na área de TI, certo? Faça isso que eu te digo ali o quanto antes. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente e eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa aqui tem um negócio publicado que é rochete. Então sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante, as vagas saem assim de mão em mão, e vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!